Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma meditação em Provérbios capítulo 12, do verso 15 ao 28, a segunda parte desse texto. Prosseguindo, tema aí sobre as considerações sobre os discursos e os atos. Vamos ler a palavra do Senhor que nos fala: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. A fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá sobre o justo, mas os perversos, os maus, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultice. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalho forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os fazem errar. O preguiçoso não assa a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Aqui está a segunda parte do tema que trata sobre as considerações sobre os discursos e os atos, aonde o escritor aqui discorre sobre a questão desse justo e o insensato. Aqui faz uma breve mudança sobre a questão do justo e o sensato, mudando aí para sábios e perversos, né? Justos e perversos. Ele dá essa sutil mudança aqui, né, nesses dois termos, mas ele consegue trazendo ele prossegue, aliás, trazendo esse contrastes aí dos ensinos sobre justos e perversos, sobre justos e perversos, sobre ímpios e o insensato e o sensato, né, o tolo e o sábio. Ele traz esses contrastes aí no ensinamento aí. Versículo 15, 16 traz a introdução ou uma subintrodução do tema, né? Que é um segundo ponto do tema. Ele faz uma introdução aí, versículo 15, 16. O insensato presunçoso se considera honrado e, a seu ver, não precisa de correção, né? Aí, a questão do insensato, a gente vai aprofundando, observando a escritura, é muito instigante a forma que ele se acha, que ele se pressupõe, que ele se coloca diante da sociedade. Ele se acha alguém merecedora, alguém que está acima do nível. Ela se acha que não precisa de correção, não precisa de instrução, que ela é boa. E é uma pessoa tola, insensata, injusta, impiedosa, uma pessoa de atos abomináveis e reprováveis na sociedade, que causa danos e maus, né? Danos às pessoas, a si mesma e às pessoas que estão ao seu redor. Mas é aquele tipo de pessoas que acham que não precisa de ensino, que já sabe o suficiente, sabe tudo e que é mestre, que está pronta, apta a ensinar. Na verdade, uma pessoa tola, insensata, ímpia, pessoa maldosa que causa dano a si e a que está ao seu lado.
Os versículos aí 19, 17 ao 23, ela está trazendo dois tipos de discurso. Embora esses versículos não tratem diretamente do discurso, são fundamentais para esse tema, né? Se o sábio dá ouvidos ao conselho, então a língua dos sábios é medicina. E no verso 18, ao contrário, né, do insensato, tá aí o sábio. O sábio, ele tem prazer em aprender, tem prazer em ouvir conselhos. Ele atenta aos conselhos, ele capta a mensagem, ele guarda, ele exterioriza essa mensagem, ele medita nela e ele, ao mesmo tempo, ele é apta, ela é pronta, ela é capacitada para dar conselhos, para instruir. E não se precipita com seus lábios. A pessoa sábia, ela não é aquela que já chega falando, trazendo solução, mas ela ouve com atenção, ela pondera na situação, ela medita naquilo que ela ouviu para depois falar. O insensato já chega dando suas suposições, seus conselhos, suas impressões. No entanto, ela é insensata, ela é tola. Ela nem sabe o que fala, porque nem sequer ouviu a situação, não sequer meditou naquilo que ela ouviu ou que a pessoa iria dizer. O versículo 17 trata sobre a testemunho. Uma pessoa que possui conhecimento pessoal de um acontecimento ou que pode testemunhar com base num relato da primeira mão que ouviu. O verso 17, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. No Antigo Oriente, ou quando se foi escrito isso aqui, quando os tribunais eram firmados simplesmente na testemunha, que não tinha outros meios de averiguação e que era esse o meio básico e principal de se investigar um caso. Então a carrega caía sobre as costas da testemunha esse peso da decisão que se deveria tomar. Então aí que se vem a testemunha fiel, a necessidade de uma testemunha fiel, daquela testemunha que viu ou que ouviu em primeira mão aquele acontecido. A pessoa que estava sendo julgada estava praticamente nas mãos daquela testemunha. Quando a testemunha era uma testemunha falsa, uma pessoa ímpia, pessoa de lábios mentirosos, aquela pessoa que estava sendo julgada estava em maus lençol, porque a sua testemunha botaria ela no caminho, botaria ela numa situação difícil. E a própria testemunha mal, ela acabaria se precipitando e se caindo em situação difícil, porque ela, também a testemunha sendo pega num testemunho errado, ela seria também executada a sentença sobre ela. E o justo já traria testemunhava de forma justa e forma que a situação seria resolvida a bem daquele que estava isento ou que não tinha cometido o ato, ou que tinha sido lesado de alguma forma em alguma situação. Os versos 20 e o 23, esses versículos sobre o coração, ele trata aí sobre aquele velho sistema do coração. Vamos ler o verso 20. A fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. O ímpio, aquele que é mau, a pessoa que é injusta, elas maquinam, ou o seu conselho é um conselho mau. Tem aquela pessoa que fala assim, se ela lhe deu um tapa, dá outro nela. Paga o mal com o mal. Tem que ser assim, porque não precisa ser dessa forma. Você é besta porque agiu com bondade, né? E muitas pessoas veem aquele que age com bondade como uma pessoa besta, pessoa tola. A fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. E aquela outra que vê a situação difícil e traz um conselho de paz. Aconselha mesmo diante da dificuldade, a você praticar o bem. Eu costumo, falando aqui em nossa igreja, nosso meio, que
eu não tenho controle na decisão do outro, naquilo que o outro fala ou faz. E nem tenho responsabilidade por aquilo. Mas eu sou responsável por aquilo que eu faço e pela maneira que eu vou agir. Então a maneira que o outro faz não deve determinar aquilo que eu faço ou que eu vou agir. Porque eu devo ter controle naquilo que eu falo, nas minhas ações. E é responsabilidade minha o que eu falo e o que eu faço. Algumas pessoas elas querem delegar às outras a responsabilidade daquilo que ela fez. Não, eu fiz porque fez assim comigo. Eu falei porque falou antes assim comigo. Não, você é responsável pelo que você falou. E você é o culpado pelo que você fez, pelo que você falou. Então não podemos delegar aos outros aquilo que é minha responsabilidade no meu fazer e no meu falar. Eu não devo ser aquela pessoa que só reage ao que o outro fez ou ao que o outro fala. Mas eu devo ter minha postura a agir, né, conforme aquilo que direciona a minha mente, a minha consciência, né? Então, assim, a minha consciência que deve determinar a que eu vou falar e como eu vou agir. Os lábios mentirosos, verso 22. Perdão, verso 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio, né? Então, aquele que pessoa que é má, pessoa que é perversa, né? O mal ela está direto na sua porta, ao seu derredor. Por mais que às vezes pareça que o ímpio prospera em estações, ele está cercado por uma tensão, porque o mal está continuamente diante dela. E o justo, o Senhor, o guardará, o protegerá mesmo nas adversidades. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O Senhor abomina aquele que é mentiroso. Ele causa destruição para a sociedade, causa destruição para si, causa destruição para aqueles que estão ao seu derredor. Mas os que agem fielmente são o seu prazer, o prazer do Senhor, porque elas são pessoas que agem com fidelidade, né? O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Como eu falei do verso 17 ao 23, ele traça aí falando sobre o coração, aquilo que está dentro do coração. A palavra de Deus diz que a boca fala, aquele que o coração está cheio. E aqui diz que o homem prudente oculta o conhecimento, ou seja, ele tem paciência para esperar para falar. Antes ele pondera, antes ele medita antes de falar. Mas o coração dos insensatos proclama com estultícia. É conhecida, é falada, é notório o coração do insensato, porque ele coloca tudo para fora, ele vomita para fora tudo aquilo que está dentro de si, né? Essa é a palavra mais adequada para falar, que ele vomita, né? Tudo aquilo que está dentro de si. Enquanto o sensato, o justo, ele é cauteloso. Ele pensa 2, 3 vezes antes de falar e fala com sabedoria. O versos 24 ao 27, aí há 2 tipos de atos, né? Os últimos versículos reintroduzem o tema do trabalho, concluindo a associação feita nessa unidade entre o discurso judicioso e o trabalho prudente como elementos essenciais da sabedoria. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita ao trabalho forçado. E o 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O trabalho forçado, o trabalho escravo, né? Verso 24, há uma ligação no verso 25. Mas esse versículo com o 25 pressupõe uma relação próxima entre a subjugação social e a depressão psicológica. A depressão pode ser tratada com palavras curativas. É interessante observar que quando a pessoa ela é oprimida no trabalho, tem um trabalho forçado, opressivo,
ela é tendenciosa a desenvolver a depressão, a ansiedade. A palavra sábia, a palavra de sabedoria, ela trará alívio a essas pressões, né? Precisamos estar atento às pressões sociais. Estamos vivendo uma época onde os transtornos psicológicos têm sido constantes. A depressão, a ansiedade. É raro se encontrar uma pessoa que não tem lidado ou lidar de alguma forma com a ansiedade. E como tratar a ansiedade? A primeira coisa é levar aos pés do Senhor. Antes de mais nada, levar aos pés de Deus. A palavra do Senhor nos fala para colocar diante de toda a nossa ansiedade. Levar diante de Deus toda a nossa ansiedade. Então, antes de mais nada, é levar ao Senhor. E confessá-la ao Senhor. A razão tem nos levado, nos deixado ansiosos. Colocar diante do Senhor e confiar nele. O grande problema é que a ansiedade tem levado as pessoas aos consultórios, aos psicólogos, aos terapeutas, às medicações, às drogas, ao alcoolismo, às prostituições, aos meios externos para tentar resolver aquilo que só Deus pode resolver. Que possamos aprender a levar as nossas ansiedades a Deus e descansar nele. Aprender a ter uma vida sujeita ao Senhor, sujeita ao domínio do Senhor. Colocar diante dele e descansar no Senhor. O que tem nos causado, o que tem causado a ansiedade na sociedade de uma forma praticamente geral, são a preocupação com esta vida, com este mundo. São a preocupação com o desejo de ter, de possuir, de adquirir. Os relacionamentos são questões mais temporais, questões passageiras. Se colocarmos nosso coração e a nossa mente naquilo, na eternidade, vamos perceber que muito daquilo que nos causa ansiedade será deixado para trás. Porque o nosso anseio vai passar a ser com as coisas eternas, com as coisas que o mundo não pode nos tirar. A palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo, ele fala para nós juntar tesouro onde há ferrugem, onde a traça come e o ladrão rouba. Muitas das nossas preocupações estão exatamente nisso, em ajuntar tesouro aqui neste mundo, ou com as coisas deste mundo, as coisas que são passageiras e transitórias. Isso tem trazido um peso, um fardo muito grande. Quando nós lançamos essas preocupações diante do Senhor e começamos a nos contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado, com uma vida simples, uma vida mais desprovida desses entulhos que o mundo moderno tem lançado sobre nós, a gente passa a viver uma vida tranquila e já se liberta de muito daquilo que é a ansiedade ou de muitas ansiedades, né? O verso 26, que o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O verso 26 serve de guia para o seu companheiro justo, né? A pessoa de bem profere palavras boas para que podem evitar que outras se desviam para o caminho do pecado que conduz à morte. O justo, ele traz palavras, sobretudo palavras eternas, palavras que conduzem à vida eterna. Aí ele já contrapõe aí com o perverso que faz o outro errar. Não tem aquela pessoa que leva o outro para o mau caminho, aquela pessoa do coração cheio de maldade, transgressão, que não tem problema, não tem nada a ver, todo mundo faz, bora também, isso não tem nada, só um gole, só uma noite, só um trago. Na verdade, isso leva à destruição do corpo e da alma. Os justos que são tementes, geralmente o justo é ligado ao temor a Deus, ele o leva a uma vida que glorifica o Senhor. Isso é pecado. Isso traz danos agora e eterno.
Há pessoas que dizem que a palavra de Deus é cheia de não pode, de regras e normas, e realmente é. A palavra de Deus é cheia de regras e normas. A questão é que essas regras e normas não é simplesmente para nos proibir de desfrutar, não é para nos proibir de desfrutar daquilo que o mundo oferece. Mas essas regras e normas para nos levar a desfrutar daquilo que é eterno, daquilo que realmente vai trazer benefícios nas nossas vidas. Entendo que o deixar de experimentar um trago ou cheirar um pó, isso simplesmente não vai te livrar de um problema aqui. Vai te livrar de um problema eterno e de problemas aqui. Grandes problemas sociais que nós temos vivenciado é porque a pessoa deixa de temer a Deus e quer experimentar as possibilidades desta vida e causa grande ruína na sua própria vida e a seus familiares, porque desejaram experimentar um dia aquilo que lhe causa prejuízo, lhe causa dano. Quando o justo fala, não experimente, não está simplesmente querendo lhe coibir de uma alegria. O que ele está querendo é lhe proporcionar uma alegria plena, uma alegria que realmente vai trazer benefícios e benefícios eternos. O caminho que esse mundo, quando falamos mundo, falamos daquilo que traz destruição, proporciona, são passageiros. Às vezes você tem vivido uma vida aí que experimentando ou vivenciado as bebidas alcoólicas, drogas, prostituição. Isso pode trazer prazer momentâneo. Mas pare um pouco e medite se isso não tem causado muito mais danos e prejuízos realmente nesse momento. Danos familiares, danos sociais, financeiros, lhe levado ao sofrimento muito maior do que os benefícios. Quando se fala para você não praticar esses atos ou fugir desses atos, está falando para você proteger a sua vida e lhe cercar de cuidados. E o que você possa passar a temer ao Senhor, a amar ao Senhor, a desejar as coisas eternas. Os nãos de Deus não é apenas proibição, mas ela é uma proibição que lhe traz proteção e cuidado e zelo pela sua vida. Meus queridos, aqui está a palavra do Senhor que nos exorta a viver uma vida diligente, uma vida justa, uma vida direcionada pelo cuidado do Senhor, direcionada pelo aquilo que louva e glorifica o Senhor. E viver uma vida que vai louvar o Senhor, que louva o Senhor, vai trazer grandes benefícios para a sua vida aqui nesse momento e trazer uma segurança eterna e lhe garantir um lar eterno. Fechando o verso 28, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Os justos mantêm um relacionamento eterno com Deus, que não pode ser rompido pela morte física. Que o Senhor nos ajude. Que você possa trilhar pela vereda da justiça. Que você possa caminhar nos caminhos que o Senhor direciona e ensina. E encontrará descanso para a sua alma e refrigério para o seu corpo. Que o Senhor em Cristo nos abençoe, nos ajude e nos guarde de uma vida de perversão, de uma vida de injustiça, que nos guarde dos lábios mentirosos de um coração cheio de maldade. E que se você tenha praticado a mentira, a injustiça, a maldade, arrependa-se e volta para o Senhor. Volta para Deus em arrependimento e em confissões e clame para que Ele possa guardar a sua vida. Que o Senhor em Cristo nos abençoe, nos dê um dia e uma vida debaixo dos seus cuidados santos. Fique com Deus e um bom dia a todos. Curta esse vídeo, comenta, compartilhe com suas redes sociais. Ative as notificações para estar recebendo os nossos vídeos, estar recebendo aí nossas mensagens no seu dia a dia. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês.